O que está acontecendo parece loucura, tá? Mas a Globo está começando a sinalizar apoio ao Bolsonaro. As reportagens estão cada vez mais elogiosas. Batem, mas elogiam. Batem menos, elogiam mais. Isso indica que a Globo está com medo do que pode acontecer em 26. Em contrapartida, o Moraes está completamente isolado e virando motivo de chacota. Qualquer erro, qualquer vírgula, a mídia bate como nunca teve coragem de bater. Estão todos aproveitando o ataque do Trump para ajudar a derrocada desse supremo ministro. Pelo menos é tudo que indica o que eu vou te mostrar aqui. E o Lula foi chamado pelo homem e falou: cara, eu te ajudei, é a sua vez de me ajudar. Só que o Lula é um cara com uma capacidade de gestão e de colocar as pessoas certas no lugar certo muito baixa. E ele colocou a Janja para ajudar o Moraes. E o Moraes deve estar extremamente chateado, porque a Janja só atrapalha, ajudar em nada até agora. Vou mostrar para você um vídeo aqui que eu vou provar completamente, você não vai ficar com dúvida que a Janja está atrapalhando mais do que ajudando. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e verifica se você está inscrito, porque muita gente assiste aqui e não está inscrito. Se inscreva, ativa o sininho e também curte o vídeo para mais brasileiros assistirem conteúdos como esse e a gente retirar, sorrapear todos os votos da esquerda e do Lula, porque só vota no Lula e só vota na esquerda gente desinformada. E esse vídeo vem para informar. Então vamos começar aqui com essas falas magníficas da Janja. Olha o que a Janja falou aqui sobre ela mesma. Coisa, e vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Vamos combinar que eu Combinar com quem? Com quem que eu quero perguntar? Combinou com você? Ela tem bom senso, na sua opinião? Comenta aqui pra gente. sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Então, Ela considera, ela pode realmente considerar. Você considera ela inteligente? Eu não considero. Qual que é a sua opinião? Considera ou não considera? e aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, uma coisa, e vamos combinar. Uma vergonha. Ou seja, essa é a mulher que quer convencer a população brasileira que censura é uma coisa boa. Essa é a mulher, essa foi a enviada do Lula para ajudar o Moraes. O Moraes está no sal. E olha que vídeo incrível, que eu gostaria até de saber de você, se você gosta que eu traga esse tipo de vídeo, que é um vídeo que passa conteúdo, mas de uma forma mais descontraída. Presta atenção nesse vídeo, a primeira parte toda são falas reais, só o final que eu não sei se são falas reais. Se você soubesse, a gente já realmente falou essa questão do Putin, você comenta aqui, me avisa, porque eu não achei esse trecho. Mas a parte inicial é toda verdade, tá? Presta atenção. Vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Aqui o Elon Musk. Bom senso. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Tinha abrido aquela. Então eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir, eu sei muito bem disso, eu sei os assuntos que. A gente sabe que ela não sabe, ela interrompeu uma reunião diplomática, ela falou besteira, só que ela tinha que ter falo com Putin. Porque se tivesse falo besteira com Putin, talvez ela estaria em outro lugar nesse exato momento. Porque o Putin é um cara que ele não gosta muito de ser contrariado, né? São mais delicados, que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra, sabe? Ela tinha que ter falado isso, essa parte eu não sei se é verdade, mas ela tinha que ter falado com o Putin. Eu gostaria muito de olhar na cara do Putin, ver essa cena, o que o Putin ia fazer, dar 2 tapas na cara dela. Sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Eu imagino o Lula nessa reunião. Ela, a Janja e o Putin. Ele deve falar que essa mulher, até que Deus, pelo amor de Deus, cala a boca dessa mulher. Ou ele pegou e falou pra tradutora, ó, tradutora, não transcreva nada, não traduza nada que essa mulher falar. Pelo amor de Deus, é a nossa vida que tá em jogo. E aí, obviamente, tudo que ela falou não foi traduzido. Era essa a minha estratégia, porque é loucura completa você encontrar o Putin com uma mulher dessa. É loucura completa. Sai uma briga dessa mulher com o Putin. Aí você sai em outro patamar, né? Vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Ou seja, é uma vergonha completa e gostaria muito que vocês comentassem se vocês gostam que eu traga esses conteúdos que são mais divertidos, vamos dizer assim, passa conteúdo, mas é mais divertido, como por exemplo aquela questão do rocambole do Dino. Ou se vocês querem que eu priorize sempre conteúdo sem nada de entretenimento, beleza? Agora vamos voltar para o conteúdo denso. E vem uma fala da Globo News que eu achei muito pertinente. E a conclusão dessa fala, já vou te adiantar, que eu gostaria que você percebesse a construção, tá? Lula legalizou a corrupção. Essa é a conclusão da fala desse senhor. Presta atenção, que ele vai construir, você vai conseguir entender. Eu já falei o final para você conseguir construir tudo durante a narrativa dele.
Não tem confidencialidade quando é dinheiro público que está envolvido. Você, segundo a declaração que o Felipe... Ele tá falando porque, basicamente, o Lula começou a restringir, colocar um monte de sigilo e tudo mais, algo que ele criticou na época do Bolsonaro. Citou, né, do Ministério ao jornal o Globo, dizer que isso é para preservar os dados privados das pessoas. Isso, na verdade, digamos assim, legaliza a corrupção, né? Porque você não pode divulgar dado pessoal de quem está desviando dinheiro, então acabou, pendura. Isso foi uma forma do Lula evitar a perseguição dos criminosos da fraude no INSS. Perseguição é o mínimo, né, que eu posso falar, nem sei qual será a palavra, prenderem os criminosos, investigarem os criminosos. E aí o Lula fez esse cavalo de pau que tá pegando muito mal. Se isso do Código Penal, de onde quer que tirar, da lei eleitoral e pratica-se. Não tem nenhum sentido você manter confidencialidade quando você está usando dinheiro público. Ou seja, a Globo batendo mais uma vez. Mas cada vez fica pior, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês uma fala de um deputado que eu achei pertinente demais. E eu gostaria de que você prestasse atenção nessa fala. Em seguida eu vou te mostrar uma manchete do Gilmar Mendes. Preste atenção nessa fala aqui e liga depois a manchete que eu vou mostrar a seguir. Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, desesperado com a possibilidade do Donald Trump botar uma sançãozinha nos seus cartões de créditozinho, suas contas. Foram pedir socorro pro papai Lula. E aí o Lula falou, vou colocar a Janja nessa missão. Nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula. Vamos cancelar nossos cartões de crédito, Lula. Com o dinheirinho que nossas famílias ganham dos processos que nós julgamos no STF. Lula, papai Lula, nos salve. É isso que nós estamos vendo agora acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo de boato nos bastidores. O que se fala é que o Moraes ligou para o Lula e apertou o Lula e o Lula colocou a Janja nessa missão. Ou seja, o Moraes não deve estar nem um pouco satisfeito porque a Janja é uma pessoa com um nível de competência questionável, mesmo ela se achando inteligente. Dito isso, agora vamos ver o que o Gilmar Mendes falou. Aqui não há nenhum medo, diz Gilmar Mendes, sobre sanções dos Estados Unidos a Moraes. Será mesmo que não? Por que vocês estão pedindo ajuda ao Lula barra Janja? Me explica pra mim, conta um pouco mais, me conte um pouco mais. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês um ponto de vista que também é da Globo, só que é analisando uma tensão do STF. E depois eu vou fazer uma análise fria do que aconteceu e mostrar na íntegra o que aconteceu. E já vou te adiantar uma coisa, isso não estaria sendo divulgado, isso não estaria se tornando pauta se não fosse o ataque do Trump. Agora todas as mídias vão atacar o Moraes para mostrar, eu sou pró-democracia, eu nunca apoiei esse ditador, eu nunca fiquei do lado dele. Por quê? Para não sofrer punição, o Trump já deixou muito claro que ele vai gerar o impacto e vai usar todos os meios necessários. Ou seja, todos que apoiaram e todos que quiserem defender o Moraes vão ser atacados com toda a força pelos Estados Unidos. Isso é o que parece. Dito isso, presta atenção bastante, com detalhe do que ele fala e tenha essa percepção quando você for assistir. Isso aqui não passaria. E depois eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu, que não é tão grave quanto parece. Presta atenção. O juiz age como um inquisidor, não como juiz. Ele age como um inquisidor, ele tenta constranger uma testemunha de defesa. Isso é inaceitável. As outras testemunhas de defesa... Só para ficar bem claro, isso é inaceitável. Só que já aconteceu coisas muito mais graves e inaceitáveis que não tiveram comentário na Globo e não tiveram repercussão. Eu não tô querendo dizer que isso que aconteceu é irrelevante, normal. Não. Tô querendo dizer que já aconteceu coisas mais graves, mas agora uma coisa menos grave tá tomando repercussão. Por quê? Porque o Trump colocou a boca no trombone. Presta atenção. Ouvindo isso, vão pensar duas vezes antes de dar o depoimento que consideram correto, que consideram justo. De avaliar a língua portuguesa, naquele momento, atenha-se aos fatos. O Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura. Moraes respondeu. Se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Rebelo respondeu o seguinte, estou me comportando, e o ministro Moraes disse, então se comporte e responda à pergunta. Qual era a pergunta? Onde é que eles chegaram nessa... Aqui, ó.
O Rebelo depõe na condição de testemunha. Ele foi questionado se o Garnier, o ex-comandante da Marinha, teria colocado tropas à disposição do presidente da República. Mas o Aldo Rebelo não estava na reunião, não era do governo, realmente. Eu vou apurar melhor. Tá? Ele tem uma... Veja, ele não estava na reunião, não era do governo. Pode-se considerar boa, ruim ou média a declaração do Rebelo. Eu acho errada a declaração do Rebelo, eu acho. É a minha opinião. Mas eu acho que o fato não é esse. Testemunhas falam coisas certas, erradas, depois os juízes vão tomar as decisões. Mas ameaçar de prisão por um diálogo desse tipo, isso é de uma arbitrariedade absoluta. Ameaçar um ex-deputado, um ex-ministro, uma figura pública conhecida no Brasil, uma figura que sempre teve os melhores modos na vida pública brasileira. Eu sempre discordei bastante de Aldo Rebelo do ponto de vista político numa série de questões. Ou seja, o Moraes só ameaçou o cara de prisão em um local que ele tem total controle e foi um pouco, gerou um ruído ali. Obviamente que o Moraes se excedeu, como sempre acontece, mas não foi algo para tomar a repercussão que tomou, porque tem várias coisas muito piores que o Moraes fez. Por exemplo, cancelou rede social de uma pessoa sem nenhum motivo, teve aquela rede de WhatsApp que saiu dele, do Taligraferro, ou seja, coisas muito piores que tomaram repercussão, mas não tomou tanta repercussão, a mídia não bateu tanto quanto tá batendo nesse negócio que aconteceu agora. Por quê? Porque agora todo mundo quer atacar, para ninguém ter nenhum link, os Estados Unidos não conseguem criar nenhum link de apoio a um suposto ditador. Ou seja, vai todo mundo atacar e ele tá no sal, e quem tá apoiando ele é a Janja, ou seja, ele tá completamente no sal. E agora eu vou te mostrar a afirmativa que eu te fiz, que a Globo tá começando a sinalizar pro bolsonarismo, tá começando a sinalizar, apoiar o Bolsonaro, pelo incrível que pareça. Presta atenção nessas falas, tá? E agora eu te pergunto, antes de você ver, você já viu alguma vez a Globo elogiar o Bolsonaro? Você já viu alguma vez a Globo elogiar a Michele Bolsonaro? Você vai ver pela primeira vez agora, presta atenção. É muito sintomático quando a rainha de copas emerge na figura da Michele. Rainha de copas, eu adoro esses adjetivos, é muito bom. Né? E não é uma vez só. Se vocês lembrarem muito bem, quando aparece o escândalo das joias, ela vem à frente. O Bolsonaro está fora do Brasil, ela está aqui. Ela pega o próprio telefone. Eu nunca vi, não pedi, não recebi. E se disserem que eu sabia que existia, é mentira. E ela faz isso no momento em que o marido ainda não tinha formulado uma resposta, porque ele dá 5 diferentes. Mas ela formula de bate-pronto muito rápido. Outro momento em que ela sai... Ou ela começa a elogiar, ela tá elogiando já, tá falando, caraca, a mulher é boa, rainha de copas, eu elogio, já começa o elogio, tá bom? Mas no final ela começa a elogiar diretamente. Porque ela sente que é com ela, é quando a Janja diz, o Palácio da Alvorada tava mal cuidado. Agora ela começa a bater na Janja, presta atenção. E ela fala... Sumiram móveis? Não, ela fala dos móveis. Dos móveis sumidos. E ela fala, não, os móveis, todo mundo sabe que foi uma vergonha que a Janja, o Lula falaram que foi roubado e tava lá dentro de um lugar específico depois que a Michele Bolsonaro falou. Ou seja, demonstrou uma incompetência gigante, uma acusação falaciosa por parte do governo e por parte da mídia, que também acusou de roubar móvel e tudo mais. Ou seja, uma vergonha. Então, quando ela traz isso, ela traz essa lembrança e traz que a Janja é menos competente que a Michele, porque aqui tá num tom elogioso e ela vai concluir com mais elogio ainda, presta atenção. Nesse dia, foi a única vez que eu falei com a ex-primeira-dama pelo telefone. E ela disse, tá no hangar tal, lugar tal, tá tudo lá, o mobiliário tá inteiro lá e tal. Quando a Michele sente que é algo relacionado ao patrimônio que é dela e que são coisas muito pessoais que ela preza, então, a imagem de proba, a imagem de libada, a imagem de uma mulher pura. Então, assim, eu vejo a Michele Bolsonaro trabalhando para a política, pela política e sendo vista com potencial pela política há muito tempo. Sem dúvida. O que ela fez agora é... Não. Ela vê isso há muito tempo, mas nunca falou isso em rede nacional. Você tem algum momento que a Daniela Lima elogiou a Michele Bolsonaro? Nunca na história do Brasil. E agora tá elogiando. O que aconteceu pra ela estar elogiando? É uma boa pergunta, não é mesmo? Posso ser eu? Aqui, ó. Isso aqui ela se refere porque a Michele Bolsonaro demitiu um cara lá que era do marketing, que estava trabalhando no PL, depois que ele falou que preferia o Lula do que a Michele Bolsonaro como candidata. Vai dizer as minhas opções, não é fulano, e eu não vou carregar isso comigo, se eu for. Eu achei que, assim, ela tem episódios de muito ímpeto, e eu acho ela extremamente... Elogio agora, só elogio, ó. Hábil no palanque. Eu acho a Michele Bolsonaro, de todas as opções do clã, a de maior
potencial eleitoral, sem sombra de dúvida. Eu acho. Entenderam? Entenderam? Ou seja, a Globo elogiou na cara dura, certo? E agora vem uma notícia pra encaixar com essa, tá? Como assim foi uma notícia pra encaixar com essa? Você vai perceber, você vai entender o que eu quero dizer. Basicamente, o Bolsonaro explicou o porquê que ele não apoia o Tarcísio diretamente como muita gente quer. E ele fala aqui, eu vou te mostrar qual foi a justificativa dele, tá bom? A justificativa de Bolsonaro para não apoiar o Tarcísio. E é basicamente isso aqui, nem precisa rolar, tá bom? Recentemente, o ex-presidente explicou ao interlocutor por que resiste em ungir o aliado ao Planalto em 26. Ele aperta a mão de inimigo. O que ele quis dizer com isso? Basicamente, o Tarcísio é um cara mais do centro e ele não bate tanto no STF quanto o Bolsonaro gostaria. Mas o Tarcísio já falou que daria a anistia ao Bolsonaro. Dito isso, eu acredito que o Bolsonaro vai escolher o Tarcísio como presidente e possivelmente a Michelle Bolsonaro vem como vice. Se vier essa dupla, é simplesmente um caminhão para ganhar 60%, 70% dos votos em primeiro turno. Como a própria pesquisa de Washington, que eu mostrei para vocês, fez, eles acreditam que o Lula vai perder nas próximas eleições e possivelmente no primeiro turno, dependendo da oposição que vier contra ele. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo da Globo ainda, e agora eles colocam um tom de chacota na estratégia do governo Lula. Ou seja, eles já colocaram um ponto de elogioso a Michelle Bolsonaro, ou seja, à direita, e agora ele vai para uma linha de realmente bater tecnicamente. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é Globo, tá bom, pessoal? Isso aqui é Globo. Concordo com tudo, mas eu acho que tem um problema estrutural que é qual é a agenda econômica do governo Lula. O que eles querem? Eles querem cortar, eles querem aumentar imposto. Quando você olha a longo prazo... Posso responder? Claro. Eles querem ganhar a eleição. Então... Desculpa, essa é a agenda. Não. É uma agenda de gasto mesmo, de salário mínimo. Não, essa era essa agenda. Não, mas eu acho que... Não, tô falando sobre quando você olha para... Não, essa era a agenda... Para disputar, é gastar ou é cortar? Não, é gastar. Então, gastar. Não, mas existem... Aqui eles falam duas coisas muito importantes nesses trechos. Olha o que ele falou. Ele falou que qual é a estratégia e falou que a regra é gastar. Eles dizem que não existe estratégia e simplesmente eles querem gastar. Foi isso que eles disseram até agora. Essas contraditórias dentro de todo o governo. E aí a lógica era que você tinha um pedaço, olha, vamos gastar, mas vamos gastar no momento melhor que é gastar no segundo semestre. Havia uma lógica no que estavam propondo. O que é fantástico esse é um erro que é uma automutilação que a Fazenda fez ontem. A essência de todo esse debate é que o corte de gasto da Fazenda veio muito bom e eles colocaram o IOF para estragar tudo e conseguiram estragar tudo. E só mostra a falta de habilidade, a falta de estratégia do governo e o que está acontecendo quando você une todas as cartas. Quais são as cartas? Vai vir mais inflação, o dólar voltou a subir, vai vir sanção internacional contra o Moraes, a imagem internacional vai acabar e destruir completamente, a oposição cada vez ganha mais poder. Tudo indica que vai vir um vídeo do Nicolas a favor aí contra o aumento do IOF, ou seja, vai bater tudo e cada vez se aproxima mais das eleições. E vem também CPI do INSS. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria para você. Você já imaginou que a Globo começaria a acenar para o Bolsonaro? Você pode não interpretar assim, mas isso aqui foi um aceno. Essa sequência de elogio foi um aceno. Chamar de rainha de copas, pessoa muito habilidosa, uma pessoa que sabia onde estavam os móveis, uma dona do lar. Ela sabe que isso conecta na população brasileira. Ela não é incompetente em comunicação. Ela fala várias besteiras, mas ela sabe como se comunicar com o público. E ela sabe que isso conecta. Ou seja, ela dá um sinal claro, um aceno claro para o bolsonarismo. Ou seja, a gente pode esperar que em 2026 teremos uma Globo bolsonarista. Obviamente que isso aqui é um aceno para abrir a porta para uma negociação. Dependendo da negociação, possivelmente a gente vai ver a Globo indo para a direita. Ah, Fran, isso é impossível. Então aguarde. A Globo já apoiou a ditadura, a Globo já foi contra a ditadura, a Globo já foi de direita, a Globo agora tende para a esquerda e agora, nesse exato momento, ela está no centro, fazendo a transição para o lado onde o povo está,
que é na direita e conservador. Vocês vão perceber que a programação da Globo cada vez vai mais pro conservadorismo. Esse negócio de beijo gay e tudo mais, tudo que não for conservador, eles vão começar a modelar pro conservador e vocês vão começar a ver isso muito claro nas novelas. Prestem atenção, porque as novelas que moldam exatamente o que o público pensa e também como a emissora se comunica. Então vai dar para ver claramente roupa, figurino e tudo mais. Vocês vão perceber que essa mudança vai acontecer nos próximos meses, obviamente sempre bem lento. Por exemplo, essa comunicação dela aqui não foi uma comunicação elogiosa direta, ainda foi com um tom de crítica, mas elogioso. A conclusão final é elogio, mas o tom é tipo, não gosto muito ainda, porque a transição é feita de forma lenta. Mas vocês vão perceber, lembrem o que eu tô falando. Dito isso, lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, e até o próximo vídeo. Um abraço!